Gênesis 6, 6, 9. É uma palavra extraordinária, maravilhosa essa palavra. Eu espero que ela edifique muito a sua vida, assim como me edificou. Eu acredito que toda a ministração, toda a palavra que o Espírito Santo coloca no nosso coração para transmitir para a igreja, para alguém, primeiramente, você ministrado por ela. E eu fui muito ministrado sobre essa palavra. Eu acredito que você vai sair daqui com seu pensamento um pouco diferente. Porque a ideia é exatamente essa, que você tenha o seu entendimento renovado, né? Então vamos lá, Gênesis 6, 6, 9, Gênesis 6, do 6 ao 9, diz o seguinte: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Pode se sentar. Aleluia, aleluia. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu preciso que você seja bem sincero em todas elas, assim como o Espírito Santo me fez. Eu fui muito confrontado e eu fui ministrado do que é andar com Deus, né? Andar com Deus no Antigo Testamento não era literalmente você estar andando em Deus do seu lado, até porque Deus ele se manifestava por períodos e era através de uma aliança sacerdotal, né? Você tinha que ser sacerdote para ter acesso ao Santo dos Santos, mas antes disso Deus falava com algumas pessoas, assim como ele falou com Abraão e ele falou com Noé também. Então eu acredito que andar com Deus era andar segundo os ensinamentos que Deus tinha, segundo aquilo que Deus te proporcionava. Isso era andar com Deus. E quais são os benefícios de andar com Deus? Eu aprendi que existe uma grande diferença de andar e correr. Eu conheço pessoas que decidiram correr na fé. E ao correr, é claro, né, que você começa a andar, está muito alto, e você com o tempo cansa. E os riscos de se correr é que uma pedra que simplesmente você poderia chutar ao ver por estar andando, ou pecado, você poderia se desviar dele, ao correr você não observa direito, tropeça e cai. Aleluia! Andar com Deus é estar na contramão do mundo e não se contaminar. A Bíblia fala que Deus achou graça em Noé, porque ele era um homem justo e íntegro em meio à geração dele. E a pergunta que eu te falo é hoje: você como aqui só tem mais mulheres, né? Você é uma pessoa íntegra e justa na sua geração? Deus consegue olhar para você e achar graça? Eu acredito, uma vez eu expliquei aqui na igreja de que algumas logísticas funcionam da seguinte forma: você é filho, sim, e você é amado pelo Pai, com certeza, mas Ele tem prazer em você? Uma mãe ela pode ter 4 filhos e ela daria a vida pelos 4, mas eu acredito que às vezes 2, 3 ela tem prazer. Tem gente que fala: não, aquele ali realmente, o outro não tanto, mas eu acredito que ele vai para frente ainda, mas agora ele não está me dando, não está gerando o que eu esperava que ele gerasse. Mas ele não deixou de ser filho nem de ser amado, mas ele não está gerando prazer, não está gerando orgulho no Pai, né? E vamos lá, a importância de se andar com Deus. A parte mais importante de andar com Deus é que quando você caminha com Deus, você tem certeza de que é a voz de Deus. Porque uma coisa que eu achei fantástica é que Deus falou uma vez para Noé. Uma vez. Noé não precisou de confirmação. Noé não precisou de um anjo vir confirmar a palavra. Será mesmo que é isso que o Senhor está querendo dizer? Não. Deus olha para Noé: Noé, eu preciso que tu construas uma arca. Vamos lá, Gênesis 6.
29, o 11, deixa eu ver. O 11. E a terra estava corrompida diante de Deus e estava cheia de violência. E Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou perante a mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, faze compartimentos na arca e reveste-a de betume por dentro e por fora. Faze desta maneira o comprimento da arca. Será 300 côvados e a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Faze uma janela na arca em cima com um côvado de altura e colocarás a porta da arca em seu lado. Faze-as com andares embaixo, o segundo e o terceiro. E eis que farei trazer água do dilúvio sobre a terra, para destruir toda a carne que tenha em si espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra perecerá. E eu estabelecerei minha aliança contigo, e tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E de tudo que vive, de toda a carne, farás entrar na arca um casal de cada espécie, para que permaneçam vivos contigo. Serão macho e fêmea. Entre contigo um casal de aves segundo a sua espécie, um casal de gado segundo a sua espécie, um casal de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 a 2, cada espécie, para os conservares vivos. E toma contigo de tudo que se come, e ajunta-o para ti, e isto será para teu alimento e para eles. Eu digo assim, Noé não só ouviu uma vez, mas ele ouviu toda a orientação. O Júnior, para quem não conhece ainda, o Júnior é uma pessoa maravilhosa, que eu amo demais. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele ainda, se vocês não conheceram. E ele me trouxe um entendimento, algo maravilhoso sobre a vida de Abraão. Abraão foi um homem extraordinário na sua vida e na sua fé. Só que teve um momento em que Deus pediu, ele ouviu a voz de Deus e Deus pediu o filho dele para sacrifício. E Noé subiu para sacrificar. E a pergunta que eu faço, e se na hora de sacrificar, Abraão parasse de ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus uma vez é algo bom, mas muito perigoso. Esse é o problema de não andar com Deus. Eu conheço pessoas que vieram, receberam a palavra de Deus e esperaram e acreditaram que ia se concretizar naquela mesma hora, naquele mesmo dia. Não aconteceu, e o barulho de fora o confundiu e levou de fora para o mundo, de volta para o mundo, e ele parou de ouvir a voz de Deus. Então, só ouvir a voz de Deus não é o suficiente, você precisa ouvir a direção, os direcionamentos de Deus. Se Abraão ali ouvisse só a voz de Deus e fala, sacrifique para mim o teu filho, e ele ficasse totalmente cego, atordoado, e deixasse de confiar em Deus por um minuto, ou deixasse com que o barulho exterior o perturbasse, ele poderia de fato sacrificar o filho dele. Porque no último segundo, no último minuto, Deus fala, Abraão, não precisa. Mas a pergunta que eu te faço, Deus te dá uma palavra, ó, hoje eu vou dar vitória para você, hoje eu vou entrar lá no seu lar. E você simplesmente ouvir isso e bloquear. Acabou. Não, Deus vai fazer e acabou. Não, mas e as orientações? Quando Deus chamou Abraão, ele falou, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Abraão pegou e saiu. Depois ele foi conduzido por Deus por todo o caminho que ele foi conduzido. E se Abraão do nada, no meio do caminho, parasse de ouvir a voz de Deus? Ele provavelmente ficaria no meio do nada, lá perdido. Assim como muitos de nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos o direcionamento, no meio do caminho paramos de ouvir a voz de Deus, andamos um percurso bom e ficamos parados. E esquecemos da promessa, ou ficamos só apenas lembrando vagamente, mas
não deixamos com que a voz de Deus continue falando ao nosso coração. Eu acredito que as pessoas têm a falsa ilusão de achar que jejuar, orar e ler a palavra vai fazer com que Deus ouça você. Acha que vai mudar Deus. Uma coisa que eu aprendi é que Deus é totalmente resolvido. Deus não precisa de mim para nada. Deus é resolvido em todas as áreas da vida dele. Riquíssimo. Aquilo que a gente cava no chão para tentar achar que é ouro, lá tem para ele pisar e andar em cima. Deus é completamente resolvido. Ele não precisa de mim para nada. Mas ele quer ouvir a minha voz. Então, quando eu jejuo, quando eu oro e leio a palavra, eu não mudo a atenção de Deus. O que mudo sou eu. Quando você jejua, ora e medita na palavra, quem muda é você, porque Deus fala a todo momento. Eu ouvi dizer, a palavra diz que tudo que foi criado manifesta a glória de Deus. E tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Então, quando você sai daqui e olha para a lua está manifestando a glória de Deus. Quando você olha para uma planta, ela está manifestando a glória de Deus. Então, para toda a criação que você vê, ela está adorando a Deus, porque a criação revela o Criador. Então, Deus fala a todo momento. Nós é que precisamos parar para ouvir, que nem um relógio. O relógio ali, você não está ouvindo, mas ele está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas se você se concentrar no relógio e tirar o foco do que eu estou falando, você vai conseguir ouvir o tic-tac, tic. Uma vez eu preguei falando sobre o tic-tac de Deus. E foi uma palavra maravilhosa, foi justamente sobre que quando nós paramos um pouco e respiramos, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela fala sobre ansiedade. Ela fala que quando você está ansioso, é só você olhar para o pássaro. E assim, cientificamente foi provado que a ornitologia, que é observar os pássaros, diminui esqueci o nome agora, mas diminui a frequência que você pensa. Se está com o pensamento muito acelerado, observar os pássaros diminui isso. Então, se você está muito ansioso, quando você olha para os pássaros, a sua mente fica mais tranquila. E Jesus falou, por que você está ansioso? Olha ali para o pássaro, está vendo o passarinho? Ó, ele não plantou nada, ele não semeou nada, mas todos os dias ele come, porque eu cuido dele. Imagine de você. Então, quando nós paramos um pouco, nós conseguimos ouvir a voz de Deus a todo momento. Glória a Deus. Não é só vir para o culto. Você não vem para o culto para ouvir a voz de Deus. Você vem aqui para ter comunhão com seus irmãos. Glória a Jesus. Ouvir a voz de Deus é uma intimidade, é no secreto, a todo momento, deixar uma rua e ser direcionado. Já se por todos os exemplos aqui, eu contei que uma vez Deus me repreendeu na feira. Eu estava na feira e ele estava vendendo 3 queijos, era por R$10, era de um queijo lá, e ele botou 4. E eu vi e fiquei quieto. Aí ele me deu a sacola assim, aí eu virei, aí na hora, eu fiquei pensando, você vai levar? Aí, não. Aí eu voltei e falei, olha só, você colocou uma mais aqui. Aí, rapaz, obrigado, é a primeira vez. Depois que eu entreguei para ele, ele falou, poxa, muito obrigado, eu falei, de nada. Depois ele não falou comigo, parabéns, nossa, que bom testemunho, isso aí, não, falou nada. As coisas certas têm que ser feitas certo quando acabou, não merece reconhecimento do trabalho bem feito. O trabalho tem que ser bem feito. Aleluia? E eu falei sobre Abraão, de que se Abraão parasse de ouvir a voz de Deus, ele teria sacrificado o filho dele, que era o que Deus não queria. Eu quero falar com você sobre outras pessoas, de que quando você caminha com Deus, você tem certeza de que é a voz de Deus. A Bíblia fala que as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Noé não precisou de intermediário, não precisou com que um anjo viesse confirmasse a palavra dele. Não, ele tinha certeza de que era Deus com ele. E de que ele fez tudo o que fez ali, seguindo as orientações de Deus. Eu falo que, para mim, Abraão, Noé é um dos homens que Deus deu mais sabedoria. Muita inteligência. Sabedoria para quem ele deu foi Salomão, mas Noé, ele era um simples agricultor. Mas quando Deus chama ele para construir uma arca,
sai de um agricultor para se tornar um carpinteiro, um arquiteto, um engenheiro naval e um bom administrador, porque ele tinha que recolher comida para todos os animais, como a gente deu aqui. Então, Deus deu sabedoria para ele para coisas extraordinárias. Então, quando Deus te chama, como a Jéssica falou, Ele te chama e para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Então, se Deus te chamou, se Ele está te chamando para algo, mesmo que você não tenha tanta instrução, Ele te capacita. Aleluia. Aleluia? Quem ouve a voz de Deus uma vez, comete erros. Então não ouça a voz de Deus só uma vez, ouça a voz de Deus diariamente. Andar com Deus é na vontade, e na vontade é fazer o que Ele te pediu para fazer. Andar com Deus e na vontade de Deus é fazer o que Deus pediu para você fazer. E quando você não faz, dá ruim. Diga assim, ó, quando você não faz, dá ruim. 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 Eu quero que você vá comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao 14. 1 Samuel, isso aí. De alguém que ouviu a voz de Deus, ouviu a orientação de Deus, mas não fez o que era para ser feito. E aí deu ruim. 1 Samuel, capítulo 13, 8. Eu falei que ia chegar pertinho de Davi. 13. 1 Samuel 13, 8. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Amém. Amém. 1 Samuel 13, 8 diz o seguinte: e ele esperou 7 dias até o limite do tempo que Samuel tinha definido, mas Samuel não vinha a Gigal, e o povo começava a se dispersar dele. Então Saul disse: traze-me o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereço o holocausto. Apenas ele terminara de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para o saudar. E Samuel disse: o que fizeste? Saul respondeu: vi que o povo ia me deixando, tu não vinhas no tempo determinado, e o que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, e eu disse: agora os filisteus me atacarão aqui em Gigal, e ainda não orei ao Senhor. Eu me constrangi, mas finalmente eu ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: tu procedeste imprudentemente, não cumprindo a ordem que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor fortificaria o teu reino sobre Israel para sempre, mas agora o teu reino não subsistirá. E o Senhor já buscou um homem para si, segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando Deus te dá uma orientação e você faz outra, dá ruim. Saul tinha que esperar Samuel chegar para que Samuel oferecesse a oferta, oferecesse os holocaustos. Só que você lendo aqui, você vai ouvir que Saul, ele viu que os seus soldados estavam se afastando, estavam deixando sozinho, de que o inimigo estava se crescendo, estava chegando perto da hora e Samuel não aparecia. Então, ele decidiu acelerar as coisas, decidiu fazer o que não era para ele fazer. Ele não era sacerdote, ele era um rei, ponto e acabou. A ordem que ele tinha era para guerrear, não para fazer o holocausto, não para fazer oferta.
E na hora que ele faz, que ele termina de fazer a oferta, Samuel está chegando. E por ele ter feito o que Deus não pediu para ele fazer, não ter seguido as orientações, ter ouvido só apenas uma vez, o reino dele foi tirado, Deus o rejeitou e passou para outro. Eu conheço muitas pessoas no qual Deus chamou para uma finalidade, chamou para liderar, mas se acovarda e fica com medo e fica no banco. Eu conheço pessoas que Deus chamou para estar de frente para grupos, de frente de grupos de irmãs, mas fica com medo e não quer estar em outro lugar. Ela não entende por que muita coisa começa a dar errado. Porque você não está no centro da vontade de Deus para a sua vida. Tem pessoas que têm propósitos únicos e não adianta. Se você não tiver no que Deus pediu para você fazer, as coisas na sua vida não fluem. Não adianta você tentar dar um jeito, se esconder ou tentar fazer aquilo que não é para você fazer. Ouça a voz de Deus e orientações. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil algumas coisas, eu sei que estar no centro da vontade de Deus custa, mas Ele que sustenta. Para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Estar com Deus é algo maravilhoso, Ele te amassa. Mas como eu falei, quando você amassa a azeitona, dali sai o azeite. Quando você amassa a uva, espreme ela, dali sai o vinho. E quando Deus amassa você, dali sai o fruto do Espírito. Sai amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra todas essas coisas, não há lei. Amém? Não está. Não ouvir a voz de Deus pode te custar tudo. Fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer pode custar tudo. Para Saul custou um reino. Ele foi escolhido pelo povo. Deus foi ungido, foi consagrado pelo povo. Mas por não ter ouvido Deus, o reino dele foi tirado. Tudo aquilo que ele acreditava foi tirado dele, porque ele não ouviu Deus. Esse foi o erro de Saul. Não foi ter perseguido Davi e ficar com sede de vingança para matar ele. Não. Foi só não ter ouvido a Deus. Então, quando você não ouve a Deus, pode te custar muitas coisas. E por todo o tempo, Noé foi ridicularizado, porque nunca tinha chovido. Deus deu orientação para ele e ele durante muito tempo ficou ali pregando, falando que ia acontecer um dilúvio, de que a terra ia ser inundada, e as pessoas olhavam para ele, não, coitado Noé, meu Deus do céu, ficou maluco, estava já com a gente aqui ontem aqui jogando uma bola, agora está fazendo um barco de madeira, barco no meio do nada, tem nem praia aqui perto, meu Deus do céu, né? Tem um lago ali, tem um lago, mas aquele lago ali não vai ser suficiente para fazer as coisas que ele quer, não. Bora, pessoal, para a arca, vai haver um grande dilúvio. A sua salvação da sua família depende disso. Não é maluco? Eu ouço essa história de Noé já tem uns 10 anos já, Noé falando um negócio desse. Porque ele ficou construindo durante 80 anos. Então, nesse período inteiro, eu acredito que o pessoal falou, meu Deus, era mais um ano. E Noé lá construindo um negócio no meio do nada, meu Deus do céu, uma madeira pesada, pegando piche, betume, arrumando comida para botar lá dentro, coitado. Vai ser uma decepção tão grande para Noé e para Davi. No meio do nada. Às vezes Deus te chama para fazer uma coisa e quem está ao redor entende como loucura. Eu já falei para alguns que eu tenho um chamado, e quando eu falei assim, olha, eu acho que eu tenho que largar tudo que eu estava fazendo para seguir a vontade de que Deus está me pedindo, para me colocar na posição que Ele está querendo. E algumas pessoas falam, você é maluco. Mas todo maluco na Bíblia tem uma história maravilhosa. Deus fala que usa a loucura desse mundo para confundir os sábios. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Noé, para mim, foi um dos maiores pregadores da sua atualidade. Ele pregou incansavelmente na construção de algo durante esse período inteiro. Ele não ganhou ninguém, ele não salvou ninguém, mas ele fez com que ninguém da família se perdesse. Todos da família de Noé foram salvos. E através de Noé começou uma nova geração. Através de Noé começou uma nova população. Às vezes, o que Deus quer para a sua vida não seja profetizar,
sobre a cidade, não profetizar, evangelizar, ser um missionário, não, mas talvez ele queria ganhar toda a sua família, porque talvez daquela família ali vai ser alguém que vai ganhar nações. Talvez dali seja alguém que vai profetizar sobre vidas e serão restauradas. Mas tudo começa com você. Eu sei que na sua caminhada muitos vão te chamar de louco, de maluco, não importa. E se Deus te deu uma direção, não vislumbre, não olhe para o outro rapaz e pense que o dele é melhor. Porque tem pessoas que acham que ficar na portaria é menos importante do que ficar com o microfone aqui na mão. Só que não é. De que estar na liderança das irmãs e ser um pastor é menos importante. Não é. Todo o trabalho é importante. Eu costumo dizer que para um carro funcionar, qual que é a peça mais importante do carro? O motor? O motor é a peça mais importante? Mas se você não tiver as rodas, o carro vai andar com o motor? Toda a peça do carro é importante. Você pode ter um carro com motor, com rodas, mas se você não tiver a chave para ligar, ele não vai para frente. Você pode também ter a chave, mas se o fio que é conectado no arranque não estiver conectado, ele não vai dar partida no carro. Então toda a função na igreja ela é importante. Então se Deus colocou para ser dirigente do círculo de oração, para tocar um violão, para ficar aqui em cima para pregar, para ficar na porta, na liderança das irmãs ou na liderança do jovem, esse trabalho é muito importante. Para faxinar a igreja, esse trabalho é muito importante. O que todos achavam loucura, o que Noé estava fazendo, era algo muito importante. Saul ficou com medo porque todos os deixaram. Ele ficou com medo porque as pessoas acharam que não ia dar tempo, então ele decidiu apressar as coisas. Não apresse nada. Ouça a voz de Deus, siga as orientações de Deus. Noé ganhou ninguém, mas ele salvou toda a sua família. Eu acredito que a igreja mais importante, as pessoas querem liderar, querem ser pastores, mas eu acredito que o rebanho mais importante que você pode ter é a sua família. É para esse que você tem que pregar todos os dias. Noé teve a ajuda dos seus filhos, porque eles viam no Noé uma referência, viam no Noé alguém que Deus tinha escolhido de fato para algo importante. As pessoas ao seu redor olham para você como uma referência, como Deus escolheu para algo importante, ou simplesmente vê você muito crente aqui ou em casa, não muda nada. Porque aqui na igreja nós somos super crentes. Aqui, o melhor lugar para ser um cristão é a igreja. Aqui todo mundo fala baixo, todo mundo é manso, tudo é paz do Senhor, tudo é bom dia, boa tarde, boa noite. Não vão orar por você, quero orar por você. Se pisar no teu pé, fala, poxa irmão, que pena, sujou no sapato. E em casa, como é que é quando alguém deixa a toalha na cama, quando alguém está mexendo no celular e quebra o arroz, quando alguém sem querer deixa cair o copo e quebra o copo, como é que é você lá dentro? Então, querido, o rebanho mais importante que você tem que ganhar antes de você querer profetizar sobre nações é a sua família. É sempre de dentro para fora. A palavra eclésia significa tirados de dentro para fora. Deus chamou para que você, de dentro da sua família, você consiga ganhar multidões. Amém? Fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite maravilhosa. E eu tenho um recado para você. Ande com Deus. Não apenas ouça hoje e só vai tentar ouvir a voz de Deus na próxima quinta-feira ou no domingo. Não. Deus quer falar com você daqui a uma hora. Assim que você chegar em casa, Deus quer falar com você na sua casa. Deus quer falar com você quando você acordar. Eu acredito que Deus, ele anseia a todo momento ouvir a sua voz. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu amigo íntimo. Então, caminhe com Deus, para que em todo momento você consiga ter certeza de que é Deus te livrando de laços de morte, Deus te livrando de provas, Deus te livrando de ventos e tempestades. Deus, ele é um Deus Pai de amor, que quer estar com você a todo momento. O que eu aprendi com Noé foi o seguinte: não importa o que vão falar de mim, eu quero fazer aquilo que Deus falou para mim fazer. Não importa se ninguém vai acreditar em mim, eu quero fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer.
Não importa se vão me chamar de louco, de maluco, se vão me deixar sozinho, ou se vão apontar para mim e dizer, isso aí não vai dar em nada. Não importa, o que eu quero fazer é o que Deus falou para me fazer. Ser aquilo que Ele disse que eu sou, ponto e acabou. Para que, antes de ganhar o mundo, eu consiga ganhar toda a minha casa para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te entregar os seus filhos nas suas mãos. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa no qual o Senhor nos concedeu nessa noite. Pai, eu nem sei como agradecer ao Senhor por tantos livramentos que o Senhor tem me dado. Tem coisas que nós nem imaginamos. Às vezes nós estamos andando e tinha um laço de morte para nós, é bem ali na frente. Aí acontece de um pneu furar, alguma coisa, e nos impedir de chegar naquele lugar. Não, foi a mão de Deus nos protegendo e nos livrando. Eu te agradeço por todas as vezes em que o Senhor me disse não. Porque se em todo momento o Senhor me dissesse sim, eu hoje estaria bem longe da sua presença, estaria longe da sua casa e talvez não teria a vida que eu tenho hoje. Então, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra, que em todo momento, Pai, eu possa ouvir a sua voz, porque às vezes o Senhor me pede coisas, e se eu não continuar ouvindo a sua voz, eu posso acabar cometendo erros. Então andar com o Senhor é caminhar com o Senhor ao nosso lado, nos direcionando, nos guiando, para que até mesmo quando nós tropeçarmos, a sua forte mão estará para nos segurar. Pai, eu quero te pedir sobre aqueles que não puderam vir aqui hoje, eu quero te pedir para que o Senhor possa ir lá com suas mãos fortes, meu Deus, e dar a vitória, dar o livramento. Eu sei que tem pessoas aqui que deixaram parentes em casas, que deixaram filhos, esposos, pais, mães. Pai, vai de encontro a eles agora, fortalece, dá vitória, que a sua presença possa inundar aquele lugar, que essas pessoas possam ser transformadas, meu Deus, pelo teu nome. Pai, muito obrigado. É isso que eu te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para receber a bênção do Senhor nessa noite. Tenho certeza que tem algo maravilhoso para você e para mim nessa noite. Eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus quer construir grandes coisas a partir de nós. Apenas depende de nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus e ouvir Ele, somente Ele, mais ninguém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão que só o Espírito Santo tem para nos dar, que é o que está aqui conosco hoje, estejam com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos possam dizer amém. Porque as coisas só têm valor quando damos valor a ela. Fique com Deus, vai na paz, e é isso aí, irmão. Valeu.